Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos para o nosso devocional? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por sua bondade, misericórdia e fidelidade. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Senhor, Tu és infinitamente poderoso e tudo que Tu fazes e permite é perfeito, Senhor. Pai querido, nós o convidamos para o lugar de primazia neste devocional e convidamos, Senhor Jesus amado, que o Senhor venha visitar-nos em cada área de nossas vidas, fazendo com que nossas raízes se aprofundem em Ti. Rega-nos, Senhor, e enche-nos, ó Deus, com a água viva que és o Teu Espírito Santo em nós. Ó Pai bendito, que o Senhor encontre espaço e livre acesso em nós, para que o Senhor venha ministrar, transformar, arrancar raízes podres, fortalecer e fazer crescer as raízes boas, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Nós oramos, ó Pai querido Santo, e já te agradecemos. Amém e amém. Vamos iniciar o nosso devocional. Hoje falaremos sobre raízes firmes em Deus. Este devocional é da data de ontem, mas é do dia de hoje que nós faremos ele. O tema raízes firmes em Deus. Vamos meditar em Marcos capítulo 4, versículo 5, onde que diz: outra caiu em pedregais, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Está se falando aqui das sementes que foram lançadas. Uma se caiu em terra fértil e ela gerou bons frutos, a 100 por 1. E essa ela não. Ela cresceu logo e não aprofundou as raízes. Conforme ela não aprofundou as raízes, quando veio uma chuva forte, um ventinho forte, ela logo quebrou. Vocês já viram aqueles vídeos de reportagens, onde que às vezes os repórteres falam: nossa, o vento foi tão forte que bateu naquela árvore e aquela árvore se quebrou. Ela se quebrou. Não foi arrancada. Aí teve outras reportagens que eu já vi, já aconteceu. Nossa, o vento foi tão forte, veio com tanto ímpeto que bateu naquela árvore e ela foi arrancada com raízes. Assim é a nossa vida. É assim que acontece comigo, com você, com todos nós, seres humanos. A gente tem que fazer com que nossas raízes, em cada área de nossas vidas, venham se aprofundar cada vez mais em conhecimento da verdade, que é a palavra de Cristo Jesus. E a palavra-chave para hoje é profundidade. Eu já quero dizer aqui para vocês, comecem a olhar as raízes de vocês. Estão profundas mesmo? A frase do dia: quem tem raízes profundas em Deus permanece firme, mesmo nas maiores tempestades. Introdução: na parábola do semeador, Jesus nos ensina verdades profundas sobre o coração humano. Ele mostra que nem toda semente produz fruto. Não porque a semente seja ruim, mas porque o solo não está preparado. A semente que caiu entre as pedras até germinou, mas não resistiu, porque não tinha raiz profunda. Isso nos alerta sobre a necessidade de viver uma fé que não seja apenas superficial ou emocional, mas alicerçada na palavra de Deus e firmada em Cristo. Que fé emocional é essa? É quando o dia tá bom, tá tudo bem, você tá super bem na fé.
Oh, glória, aleluia, esse sorrisão, ei, que bênção. Tudo flui bem hoje. A fé, ela é muito testada quando estamos no dia mau. Vocês sabiam disso? Pois se não, fiquem sabendo. Aquele dia onde que tudo, absolutamente tudo, deu um embrulho para acontecer. Não foi muito bom. Foi desafiador aquele dia. Pois é. É nesse dia que Deus testa a nossa fé. Por quê? Vamos ver se ao final do dia ele vai terminar agradecendo. Ou se ele vai terminar murmurando. Ai, Jesus, o dia não foi bom. Não. É aí que Deus testa. É aí que Deus fala. Vamos testar? Vamos passar a agradecer até no dia mal? Porque como eu comentei com vocês, vou mostrar para vocês o porquê. Espera aí. Coração para obedecer. Olhem isso aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Em Romanos 8, 28, Paulo escreveu que todas as coisas cooperam para o bem. Ele disse todas. Não se trata apenas das coisas boas. As dificuldades do dia a dia também cooperam para o nosso bem. O pior momento coopera para o nosso bem, assim como o nosso pior dia. Tudo, absolutamente tudo, tem um aprendizado, tem um propósito. Não se esqueça disso. Amém? Então, por isso que nós precisamos ter uma fé mais alicerçada na palavra de Deus e firmada em Cristo. Vamos aprender mais? A presa da superficialidade. A pressa da superficialidade. A semente que caiu entre as pedras brotou rapidamente, mas não tinha profundidade. Esse é o retrato de muitos corações que recebem a palavra com entusiasmo, mas sem permitir que ela penetre e transforme de fato. O resultado é uma fé passageira. Muitas vezes queremos resultados imediatos, bênçãos instantâneas e soluções rápidas. Mas a vida espiritual é construída com paciência. A pressa em apenas sentir algo de Deus pode nos levar a viver uma fé rasa, sem alicerces. As raízes invisíveis sustentam o visível. Ninguém elogia as raízes de uma árvore, não é? Você olha assim e passa, ai, que raiz linda! Ou às vezes você passa assim e fala, ai, essa raiz é estranha. Ou então você fala, ai, essa raiz vai fazer alguém tropeçar e cair. Mas todos admiram seus frutos e sua sombra. Alguns vão lá e catam, como se eu tiver... Eu vou ser sincera, se eu ver um pé de jaca, pode ter certeza, eu vou pedir alguém para catar uma jaca para eu. Eu amo jaca. O mesmo acontece com a vida espiritual. Aquilo que ninguém vê, as orações em secreto, as lágrimas derramadas diante do Senhor, o tempo investido na palavra, no louvor, na adoração, é justamente o que garante a força para permanecer de pé. Muitas vezes buscamos reconhecimento visível, mas Deus valoriza aquilo que fazemos no secreto, pois é lá que nossa fé
se aprofunda. O sol que revela a raiz. Jesus explicou que o sol queimou a plantinha que não tinha raiz. O sol não é o problema é a falta de profundidade. Verdadeiramente, se ela tivesse raízes profundas, algumas folhinhas poderiam até se queimar, mas ela não se queimaria por completo e morreria, porque quanto mais profundo está a raiz, mais profundo também ela tem a possibilidade de sugar a água do solo, né? Então, o problema não é a falta de... O problema, no caso, não é o sol, é a falta de profundidade. As lutas, provações e desafios da vida não vêm para nos destruir, mas para revelar onde estão firmadas nossas raízes. Quem se apoia em si mesmo, logo desanima. Mas quem está afirmado em Cristo, mesmo sob calor intenso, continua vivo. O deserto pode ser árido, mas é nele que aprendemos a depender de Deus e a fortalecer nossas raízes nele. Profundidade gera frutos duradouros. Uma árvore frondosa não cresce da noite para o dia. Claro que não. Você planta uma árvore e você espera que ela, da noite para o dia vire uma árvore enorme, com toda cheiona de belas folhas, talvez flores e até frutos. Não, né? Você vai construindo aos pouquinhos, às vezes você cai e Deus vai lá, te levanta, porque o Senhor diz, na palavra dele está escrito, que podemos até cair, mas prostrados não ficaremos. Então, ela leva tempo para criar raízes firmes, anos, décadas, e só então floresce e dá frutos. Assim é o cristão. Não é a quantidade de experiências emocionais que determina a maturidade espiritual, mas sim a constância de quem permanece em Cristo dia após dia. Constância, persistência. É você ir todos os dias aos pés do Senhor, sabendo que que é você e eu, que precisamos dele e não ele de nós. Mesmo no dia bom, louvar e adorá-lo. No dia mau, louvar e adorá-lo. Dia após dia, permanecer constantemente em Cristo. A profundidade não se constrói em um culto, ou numa semana de oração, ou numa semana de jejum, de propósito, de campanha, mas em uma caminhada diária de intimidade com Deus. E quem tem raízes profundas dá frutos que abençoam gerações e permanecem para a eternidade. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Aplicação. Examine hoje seu coração. Sua fé tem raízes profundas ou está apenas na superfície? Busque diariamente fortalecer-se na palavra e na oração, mesmo quando ninguém vê. É no secreto que sua vida espiritual se fortalece. Invista tempo em intimidade com Deus. E eu já disse para vocês que intimidade com Deus não é só você chegar, se ajoelhar e ali orar.
isso também faz parte. Mas intimidade com Deus é Jesus, venha cá. Vocês viram o vídeo que eu mostrei para vocês. Aquela senhorinha falando, Jesus, venha cá. Olha, Jesus, muito obrigada. Entre aqui, sente-se aqui. Jesus, venha cá. Olha, eu não comprei o batente da minha porta, nem da minha janela. Jesus, venha cá, mas eu quero te agradecer que tu já me deste a oportunidade de colocar um piso na minha casa. Jesus, venha cá. Olha, eu quero aqui, ó, transformar essa parede, quero pintá-la. É isso que é ter intimidade com Deus. Jesus, venha cá. Vamos fazer comida. Jesus, venha cá. Ministra em mim, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigada pela panela. Obrigada, Jesus, pela água. Obrigada, Jesus, pelo gás. Obrigada, Jesus, pelos temperos, pela comida que estou colocando na minha panela. Abençoa, Senhor. Intimidade com Deus é você chamá-lo até para o banho. Não é errado, não. Não é errado. Pelo contrário, isso se chama intimidade. Invista tempo em intimidade com Deus. E assim você não será abalado pelas tribulações, mas florescerá e dará frutos que permanecem. Conselho? Não se contente com uma fé rasa. Permita que o Espírito Santo trabalhe em áreas profundas da sua vida, que nem você mesmo sabe que precisam ser trabalhadas. Peça ao Espírito Santo para te revelar. Fale com ele. Espírito Santo, o que é que tu queres mudar em mim? Me mostra, mas me ensine, fala comigo claramente, de forma que eu vou te entender. Me dê discernimento, permita que o Espírito Santo trabalhe em todas as áreas da sua vida, profundas, com profundidade, comprimento, altura e largura. É assim que eu falo. Espírito Santo de Deus, trabalha em todas as áreas da minha vida, com profundidade, comprimento, altura e largura. Ministra em mim, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá entendimento, me capacita com inteligência. Renova os meus neurônios, se for possível, troca, cria novos. Mesmo deixe ele trabalhar, mesmo quando isso exigir tempo, disciplina e renúncia. Lembre-se, quem cria raízes em Cristo pode enfrentar ventos fortes, mas nunca será arrancado. Vamos orar em nome de Jesus. Coloque a mão sobre sua cabeça. Senhor amado, ensina-me a aprofundar minhas raízes em Ti. Que eu não viva apenas de emoções passageiras, mas de uma fé firme e constante. Fortalece meu coração para que eu permaneça firme nas lutas e produza frutos que glorifiquem o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te renove, te visite, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até amanhã, em nome de Jesus, se assim Deus permitir. Amém? Amém.